Hoje a gente vai fazer juntos um desafio de HTML e de CSS responsivo, esse que você está vendo aí na sua tela agora. Opa, aqui é o José Fortes e está começando mais um episódio da série Mão na Massa. Mão na Massa é um quadro aqui no canal Seja Dev, onde eu sempre te explico algum tema da programação, mais especificamente da programação web, de forma prática, como é feita no dia a dia. E esse quadro aqui existe justamente porque programação é muito mão na massa, programação é muito prático, então por isso toda semana eu tô aqui te ensinando alguma coisa super importante para te ajudar a começar uma carreira sólida na programação. Inclusive, eu sei que tem muita gente aqui do canal que está fazendo transição de carreira para a área, muitas vezes começando do absoluto zero, ou quase isso. Inclusive, eu quero deixar claro aqui que essa é a minha missão, te ajudar a começar uma carreira sólida na programação. Então, se você gosta de programação, se você está pensando em se tornar um programador ou uma programadora, em trabalhar profissionalmente com isso, aproveita para deixar o seu like aqui nesse vídeo, para se inscrever aqui no canal e me seguir também em todas as outras redes sociais. Estou no Instagram, no Facebook, no TikTok e também no YouTube. Você pode encontrar esses links aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Bom, e é isso. Vamos lá, então, começar aqui o nosso projeto de HTML e CSS. Vou direto aqui para a prática com vocês e te mostrar o que você precisa de baixar no seu computador também, caso você não tenha, de fazer tudo do zero aqui com vocês, tá certo? Deixa eu trocar minha câmera aqui agora para colocar a minha tela, para compartilhar minha tela. E a ideia aqui, pessoal, é fazer uma parada bem como se fosse uma live mesmo, tá? Geralmente eu faço esse quadro em live, né? Nesse momento eu estou gravando, não está em live, então a minha ideia é deixar mais sem edição, mais para vocês verem realmente na prática aqui como é que faz, tá? Então, tá bom. Pra gente começar, ó, esse é o nosso desafio, tá? É um desafio que tem aqui no site Front-End Mentor. Vou deixar o link desse desafio também aqui na descrição desse vídeo, tá? Esse site aqui, ele tem um monte de desafio pra gente. Eu peguei um desafio aqui, que é um desafio mais simples, que é só de HTML e de CSS, pra gente conseguir praticar juntos aqui e fazer tudo num vídeo só, e também não ficar um vídeo muito longo, tá? Então, mas esse site tem um monte de desafios, se você quiser aí aprender um pouco mais sobre HTML, sobre CSS, tentar encontrar layouts prontos aí para você só praticar a sua parte de código. Você pode entrar aqui nesse site Front-End Mentor e começar a fazer a sua prática, beleza? Ok, então, pra gente começar, ó, você pode vir aqui nesse link, eu já peguei esse desafio aqui, então tá aqui, ó, eu já comecei, eu posso clicar aqui em Visit Challenge Hub, provavelmente o seu botão vai ser um outro aí se você não tiver pegado ainda, e aqui tem o Download Starter, ó, que são os arquivos aqui do projeto. Como eu não pago a versão profissional desse site, eu não consigo ver a parte do design, a parte do layout, de uma forma mais profissional. Eu consigo ver só foto. E isso acaba atrapalhando um pouquinho a nossa experiência, mas não é nada demais, assim, não é nada que você não consiga utilizar não, tá? Então a gente vai fazer aqui como se fosse uma versão gratuita mesmo, que é a que você provavelmente tem aí também. Só você vir aqui, Download Starter, e você vai baixar um arquivozinho zip aqui, ó, parecido com esse meu. Já vou te mostrar o que a gente vai fazer com ele. Antes disso, além desse download aqui, eu preciso que você instale no seu computador esse editor de código, esse IDE que a gente chama, né? Que é um editor de código mais refinado, com mais ferramentas aqui dentro, que é o Visual Studio Code. Se você não tem instalado aí, eu recomendo que você instale, né? Ele é gratuito e ele funciona para todos os sistemas operacionais. É só você clicar aqui nesse botão azul, você entrar em code.visualstudio.com ou procurar aí na internet, Visual Studio Code, você vai encontrar esse site aqui. É da Microsoft esse software, né? E ele é gratuito, funciona super bem e é muito bom para a gente trabalhar aqui com essa parte de criação de sites, tá? Preciso que você instale isso aqui no seu computador também. Beleza, tudo instalado, você vem aqui, extrai essa pasta que a gente baixou no seu computador e a gente já começa a conseguir trabalhar aqui com a pasta, tá? Aqui no caso, ó, para a gente começar a trabalhar com essa pasta, o que eu vou fazer vai ser clicar com o botão direito, como eu já instalei o Visual Studio Code, e abrir com Code aqui de uma vez, que ele vai abrir aqui o meu editor, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês que abriu em outra tela. Abriu aqui o meu editor, já aqui no Visual Studio Code com os arquivos que a gente acabou de baixar. Ele tem alguns poucos arquivos aqui, a maioria desses arquivos do site lá do Front-End Mentor, ele vem parecido, ele vem com uma pasta de design, que é para você conseguir identificar aqui o design, não, para você conseguir ver o design que a pessoa desenhou lá, né? Inclusive, a gente pode abrir isso aqui no Chrome, é só você puxar assim, ó. A gente consegue abrir aqui no Chrome e facilita a nossa visão, né? O desktop tá aqui, deixa eu abrir o outro também, o mobile. Pra gente até conseguir ver aqui mais ou menos como que é o mobile e como que é o desktop. Tem pouca diferença, né? Então isso aqui até que facilita a nossa vida, ó. A diferença é só que o fundo aqui, ó, do desktop, ele tem esse fundo com essa ondulação, mobile não tem esse fundo, mas aqui a parte dos botões, a parte das imagens é tudo muito parecido, por isso que é um site mais para iniciantes. Tem pouca coisa que você precisa fazer.
que não tem pouca coisa assim, além do layout que você precisa fazer, né? E você não precisa adaptar muito bem o layout, é coisa simples, mas assim, eu vou conseguir passar para vocês aqui um monte de dicas que vai ajudar vocês aí, com certeza, nos estudos de vocês aí de front-end ou de full stack, né? Então, a gente vai começar fazendo um simples HTML e CSS. Pode ser que nas próximas semanas, dependendo dos comentários de vocês, eu traga esse mesmo desafio com um pouco mais de coisas aqui nele, criando, por exemplo, em React ou em outra biblioteca. Se você quiser ver isso, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago para vocês, tá? Mas só vou trazer se vocês comentarem aqui embaixo que vocês querem. Senão não vou trazer, não. Vou trazer outros desafios aí. Beleza? Então comenta aí embaixo se você quer ver desafios aí com React, com Node.js, com essas coisas mais complexas aí também. Eu posso, inclusive, recriar, como eu falei, isso aqui em React.js para você ver a diferença. É legal vocês conseguirem identificar a diferença entre os dois. Mas beleza. Então, esse é o nosso layout. E isso é o que a gente tem. Aqui o Visual Studio Code eu vou fechar. E o que a gente tem nesse momento são esses arquivos aqui. É o index, né? Sempre todo site, quando a gente começa o site, sempre começa no index. Vou aumentar a letra aqui para vocês, fica mais fácil de vocês enxergarem, tá? Então, em 28 aqui fica melhor para vocês. Então, a gente tem um index aqui que tem quase nada aqui dentro, né? E é basicamente só isso. A gente tem as imagens aqui que a gente vai usar, que tá por aqui. A gente tem também aqui um readme, um style guide, ó. Esse style guide, ele traz pra gente algumas informações importantes que vão ajudar a gente a desenvolver isso aqui. Por exemplo, o design foi criado para a versão celular no tamanho de 375 pixels aqui de largura e de computador no tamanho de 1440. Então, quando a gente vê essas imagens aqui, a gente sabe que isso aqui é 1440 de tamanho e esse aqui é 375 de tamanho, tá? Isso aqui é importante pra gente saber. E aqui tem algumas cores pra gente também, a gente não sabe exatamente quais são as cores de todos os lugares. A gente tem que ir meio no chutômetro aqui, de fazer juntos. E, bom, tem aqui o tamanho da fonte e tem também a família da fonte aqui que a gente vai ter que instalar no nosso site. Vou te mostrar como que faz isso aqui passo a passo e como que eu penso para poder construir sites como esses aqui, tá? Primeiramente, eu vou pedir para você instalar uma biblioteca, uma extensão aqui no seu Chrome, que é o Live Server, tá? É essa daqui, ó. Só você vir aqui no seu Chrome, não, é no seu Visual Studio Code. Você vem nesse símbolo de extensões aqui, que são esses quadradinhos aqui, ó. Você clica, você pesquisa aqui em cima Search Extensions, ó. Você escreve aqui Live Server e você instala essa daqui, esse roxinho aqui. Isso que vai ajudar a gente a trabalhar aqui com o nosso site de uma forma mais eficiente. O que faz esse Live Server? Ele vai criar um servidor pra gente gente conseguir ver o nosso site se atualizando em tempo real, tá? Então vai facilitar bastante a nossa vida aqui, por isso que eu recomendo que você baixe. Vou tomar uma água aqui. Importante manter a hidratação, né? Antes da gente continuar. E vamos lá. Tem que colocar esse copo aqui num lugar que eu não vou derrubá-lo durante a gravação. E beleza, o Live Server tá instalado aqui no meu já. Você vai ficar verdinho aqui, só você clicar nesse botão que ele instala, tá? Não tem nenhum mistério. E beleza, depois que você instala o Live Server, você vem aqui no Index. Você pode clicar com o botão direito aqui, ó. Talvez você vai precisar reiniciar o seu Visual Studio Code. Se precisar, você reinicia. Clica no botão direito e aqui tem um Open with Live Server, ó. É Alt-L, Alt-O que tá dizendo aqui. Quando eu clico aqui embaixo tá escrito Starting. Não sei se deu pra vocês enxergarem, porque minha câmera tá bem em cima. Mas ele abriu aqui, ó. Ele abre um site aqui pra gente. Deixa eu ver se eu troco minha câmera de lugar aqui. Acho que vai facilitar para vocês enxergarem, ó. Aqui embaixo, ó, não dá para vocês verem por causa da tela. Deixa eu puxar essa tela mais para cima. Aqui embaixo tem um escrito aqui, ó, port 5500. Isso aqui é onde vocês precisam clicar, tá? Onde se aparecer desse jeito, port 5500, é que vocês conseguiram abrir o Live Server e tá tudo certo, tá? Beleza. Voltei aqui para a tela padrão. E tá aqui, então, isso aqui é tudo que a gente tem aqui do nosso site. O site está assim, branco, com essas escritas. As escritas são as escritas que tem aqui no card, ó, Order Summary, tem essa frase aqui, e Annual Plan, o preço aqui, Change, Proceed, Cancel Order, e todas as coisas que tá escrito aqui na imagem, tá aqui no site, porém tá tudo branco, né? Então a nossa missão desse vídeo de hoje é transformar esse branco aqui, nisso aqui, num site real, né? Ou quase real, vamos dizer assim. Então beleza, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui a gente tem um style, aqui em cima. Esse style é o nosso CSS, é a parte visual ali, a parte que cria o estilo do site. Eu, particularmente, e a maioria dos sites geralmente são feitos assim, não é tudo dentro do index, né? A gente cria um arquivo separado para poder fazer esse estilo. E como que eu faço isso? Primeiro eu apago esse style daqui, porque a gente não vai usar ele. Eu crio aqui um link, uma tag link, hell, aqui é style, sheet, e aqui href, você coloca o nome do seu arquivo que eu vou criar agora. Vai ser vai ser style.css, e eu vou fechar isso aqui. Aqui eu vou vir aqui e criar um arquivo novo, style.css, e pronto. Agora tudo que eu escrevi dentro do style.css vai funcionar lá no meu site, tá? Pra gente testar isso, ó, primeiro eu vou abrir tudo aqui, eu vou vir aqui no style.css, vou colocar um asterisco
que é para pegar tudo, vou colocar um background color red. Se deve deixar vermelho, aí ó, deixou vermelho, então quer dizer que está funcionando o nosso CSS. Sempre importante você ter essa... Você ir lá e verificar se está funcionando aí as coisas que você instalou, tá? Isso é importante. Então, ok. O que eu vou fazer em primeiro momento? Eu vou criar aqui, talvez, uma classe aqui para poder fazer o nosso quadrado e trocar o fundo também, né? É importante a gente trocar o fundo. Então, eu vou vir aqui, vou escrever HTML, body. Vou tirar esse background color daqui. Eu vou colocar uma outra propriedade aqui, que é o box sizing, border box. Para que serve isso? Para quando a gente definir as coisas dentro do CSS, ele não ocupar o tamanho máximo que a gente definir para eles. Eu gosto muito assim de criar sites colocando esse box sizing, border box em todas as coisas aqui de primeiro parâmetro. Não é obrigatório, recomendo que você faça. Eu vou explicar daqui a pouco de o que acontece se você não colocar isso aqui, tá? Então, beleza. Aqui eu vou colocar o background color, red por enquanto. Tá ok? Tudo vermelho. Agora a gente vai no Style Guide e vamos procurar a cor que tá aqui. Que cor que é? Não faço ideia. Pode ser esse Dark Blue aqui? Não, provavelmente vai ser esse Pale Blue, talvez. Deixa eu ver. Então, background color eu vou copiar e colar aqui a cor que tá no Style Guide. É isso aí, eu acho, né? Isso mesmo, ó. Então a cor de fundo tá aqui. Beleza. Eu posso... Agora tem outro detalhe. Que no mobile, ele não tem fundo de cor nenhuma. Já no celular, já no computador, ele tem esse fundo aqui com essa ondulação aqui, que provavelmente está aqui nas imagens, ó. Deve ser esse Pattern Background Desktop aqui, ó. É um SVG, mas provavelmente é isso aqui. Então a gente vai ter que colocar isso aqui no fundo. Porém, a gente vai colocar isso no fundo apenas de celular. Então como que faz isso? Apenas de computador, me desculpa. Geralmente, esse site que a gente vai fazer é o mobile first, né? O que seria mobile first? Seria você programar pensando no celular e depois você transforma isso para computador. E não ao contrário. Às vezes a gente faz ao contrário também, que é você criar usando aí o computador e depois transformar para celular. Aqui, o tamanho que a gente tinha falado era 375. Então vou colocar aqui 375 para ficar igualzinho aqui a foto aqui que eles trouxeram pra gente, ó. Beleza? E aqui, agora eu vou criar... Na verdade, eu não vou colocar 375 nesse momento, eu vou deixar assim, mas eu vou fechar, porque aqui a gente vai precisar de colocar o tamanho lá daquela imagem de fundo. Para colocar a imagem de fundo num tamanho de tela específica, a gente tem um comandinho que a gente dá aqui no CSS, que a gente consegue falar para ele, olha, CSS, eu quero que você use esse comando apenas para telas de tamanhos X ou superior, ou um tamanho inferior àquele que você definir. No caso aqui, a gente vai definir acima, ou seja, só vai funcionar para telas maiores que de celular. Como que a gente faz isso? É @media, espaço, você abre o parêntese aqui e que você coloca o tamanho mínimo ou máximo. Por exemplo, eu quero que funcione só de um tamanho de tela menor para frente, independente do quão grande seja. Eu quero de um tamanho de tela menor para frente, porque antes disso não vai ter nada. Então eu coloco min width. O que é esse min width? Significa, pelo menos, como se fosse assim, eu quero um tamanho de tela de pelo menos essa quantidade de pixels aqui. Ou seja, o tamanho mínimo para funcionar, o que tiver aqui dentro vai ser 500 pixels. É assim que você define alguma coisa para funcionar apenas em computador e não em celular, por exemplo. Então, desse jeito que você faz. Aqui eu vou colocar HTML body, o mesmo aqui de cima, né? E aqui dentro eu vou escrever background image, passar uma URL, e aqui a gente vai navegar aqui entre as pastas, ./images /pattern background desktop. Essa é a imagem que vai ter apenas no desktop. Então, ó, agora ela apareceu aqui, obviamente ela está meio quebrada, está repetindo e tal. E aqui no celular não aparece nada, ó. A gente vai subindo, quando passar de 500 aqui, que é o que a gente definiu, ela vai aparecer a imagem, tá vendo, ó? A partir de 500, ela aparece a imagem. Então é para isso que serve aqui o nosso Media Query. É importante vocês entenderem isso. Ele serve justamente para você conseguir aí passar parâmetros do site que só vai aparecer em determinados tamanhos de tela, tá certo? Beleza, agora vamos trabalhar nessa imagem para não ficar desse jeito aqui repetindo. Primeiro, repetição. Background, repeat, eu não quero que repita, então no repeat. Isso que vai fazer a imagem não repetir. Então beleza, ela está lá como única. Porém, ó, ela vai sendo criada, ela não tá adaptando direito aqui, ó, tá vendo? Ela vai sempre puxando, eu quero que ela fique no tamanho inteiro da tela aqui disponível, né? E eu também preciso que ela... vamos fazer isso, tamanho inteiro de tela disponível. Então, background size, vou colocar aqui um 100%, que é o tamanho de cima e de baixo, e alto para os lados, para ela, dos lados, ficar sempre no tamanho máximo também, ó. Nesse caso, ela conseguiu aqui já ficar no tamanho máximo. E tá aí, já tá ok, né? Já não precisa de mexer muito mais, ó. Obviamente, quanto maior a tela, maior vai ser a imagem.
quanto menor a tela, a imagem vai ficando mais para cima. E tá belezinha isso aqui. Tome água aí, hein? Importante manter a hidratação, ainda mais esse calor, ó. Aqui tá um calor, vou contar pra vocês, viu? Beleza. Então a imagem de fundo já tá aqui. Agora vamos começar a criar esse card branco aqui, né? Isso aqui é importante. Então, card branco não tem muito... Eu posso, na verdade, antes disso, pegar e colocar a nossa fonte, né? Eu vou vir aqui em Style Guide. Eu vou abrir esse link aqui. Ele traz a fonte aqui pra gente, ó. Tá até selecionado aqui já, ó. Quando você entrar nesse link, que é o link, é a fonte Red Hat Display, ó. Eu vou selecionar aqui o que ele pediu, ó. 500, 700 e 900. Então, eu vim aqui, 400, 400, médio 500. Eu quero esse. Bold 700 e Black 900. Beleza. Tá selecionado aqui na minha direita. Eu vou vir aqui e vou copiar todas essas linhas. O que você vai fazer? Eu vou colocar no index aqui, ó. Aqui dentro do head, antes do link. Copiei e colei lá. Isso aqui já vai automaticamente trazer essas fontes pra gente do Google pra cá, pra dentro do nosso site. Mesma coisa no CSS. Vou copiar isso aqui. Vou vir aqui em Style e vou colar aqui no HTML body. Um detalhe importante que vocês precisam ficar ligados aqui é que quando eu coloco isso aqui fora do Media, vai ser para todas as telas. Quando eu coloco dentro do Media, vai ser só para telas que tem pelo menos 500 pixels de largura, tá? Então isso aqui confunde muito iniciante. É importante vocês entenderem que fora é para todo mundo e dentro do Media é só específico para o que eu colocar aqui dentro. Então essas duas definições são muito importantes que vocês entendam. Beleza, coloquei aqui o font family no HTML body de todo mundo. Isso significa que a fonte já está aqui e já até mudou aqui também, né? Já está com uma fonte completamente diferente aqui, que é de acordo com o nosso design aqui. Agora vamos começar a criar aquele quadradinho. Aqui no index, no body, eu vou criar uma div, que vai ser o quadrado, chamar de class card, por exemplo. Eu vou copiar tudo que está aqui dentro, todas essas informações, e vou colar dentro desse div class card, tá? Então, salvando isso aqui, eu vou tirar essa div de baixo do attribution, não vai precisar disso. Beleza? Então, por enquanto tá aqui. Agora eu vou vir aqui no style.css e é o seguinte, ó. Aqui na div eu coloquei class com nome de card. O que isso significa? Que eu tô criando uma classe com nome de card. Então, como que eu faço para editar essa div específica aqui, que tem esse nome, esse class card aqui? Eu venho aqui no style e eu crio um ponto card, tá? Então, para você que está começando agora, que não entende direito, é mais ou menos assim que funciona. Você tem que passar uma classe para um lugar específico, para uma tag específica do seu HTML. Essa classe, você pode chamar ela dentro do seu estilo, que aqui dentro, tudo que você escrever aqui dentro vai refletir aqui nessa div aqui. Então, é assim que você vai conectando o CSS pro HTML, tá? Aqui dentro eu quero um background color white, por exemplo. Deixar o fundo branco, ó. Já está o fundo branco aqui. Eu preciso definir também, talvez, um tamanho máximo de largura. Width. Eu não sei qual é o tamanho máximo dessa foto aqui, ó. Eu vou tirar um... Deixa eu ver aqui. Eu posso mandar um print que acho que vocês não conseguem ver, né? Eu tenho uma extensão aqui, eu nem lembro o nome dela. É Lightshot, se eu não me engano. Que quando eu tiro o print, eu consigo saber o tamanho, assim, das coisas. Vocês vão conseguir ver aí na gravação, não. Mas eu sei que aqui é mais ou menos 325, tá? 325 px que eu peguei aqui dessa minha extensão. Então, beleza, o cardzinho tá lá em cima com 325 pixels de tamanho. Você deve estar pensando, poxa, como que isso vai virar isso aqui, né? Calma que daqui a pouco vai virar. Primeiro, eu tenho que centralizar isso aqui no meio da tela, ó. Pelo jeito ele tá sempre no meio da tela, tá vendo? Então, a gente vai ter que vir aqui, deixa eu trocar para o mobile de novo, 375. Ele tem que ficar no meio da tela, tanto em cima quanto dos lados. A gente vai ter que fazer umas alterações aqui no body para fazer isso acontecer, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer um height de 100%, ou seja, uma altura de 100%, vou fazer um padding de 0 e um margin de 0. O que é padding e margin? Padding é o espaço aqui interno do componente, da div, do que quer que você esteja trabalhando. Pode ser do card. Então, por exemplo, dentro do card, o padding é a distância entre essa letra e o iniciozinho aqui do card, ó. Por exemplo, se eu vier aqui colocar um padding, vou mostrar para vocês, ó. Padding de 10 pixels. Olha só, ele deu um espaço aqui entre o início do card e a escrita dele de 10 pixels. Troca para 20, ó, fica mais fácil vocês enxergarem isso. Se eu trocar isso aqui para margem, olha só, o espaço passa a não ser mais interno, e sim externo. Então, margem
é o espaço externo que você tem do componente ou da classe, e padding é o espaço interno, tá? Isso aí confunde muita gente, por isso que eu estou explicando para vocês. Diferenças entre padding e margem, beleza? Ok, então agora vamos centralizar isso aqui. A gente já colocou o padding e o margem de 0 aqui dentro do body. Agora a gente vai passar aqui, ó. Eu vou criar uma classe específica para o body. Vou passar um display flex para eu conseguir centralizar isso aqui. Display flex, eu vou fazer um align item center e um justify content center. Isso aqui deixou o nosso card centralizado e com o tamanho que a gente já estava esperando, né? Ó, agora ele fica sempre no tamanho dele. Quando começa a aumentar a tela aqui, ele começa a aparecer lá aquela bordinha que já estava definida pra gente, tá? Então, show de bola. Agora, se eu vier aqui 375, beleza, tá aqui. Agora vamos continuar trabalhando no nosso card aqui. Dentro desse card, o background color já está aqui, beleza. Próximo passo, assim, importantíssimo para a gente colocar é a imagem, né? Então eu vou vir aqui, eu vou colocar uma img, que é a tag de imagem, src, vou passar aqui ponto barra para poder navegar, images barra, deve ser esse illustration hero aqui. Vou salvar isso aqui. Beleza, tá aqui o illustration hero, porém olha só que beleza, né? Ele está ocupando aqui um espaço além do que ele deveria e saindo do nosso quadrado. Isso que acontece com muitas imagens, né? O iniciante que nunca passou por isso que atira a primeira pedra. Então, como que a gente resolve isso aqui? Tem algumas formas. Primeira coisa, vou vir aqui e vou colocar um overflow hidden dentro do card. Isso aqui já vai fazer a imagem ficar dentro aqui do card, tá vendo? Por que que acontece isso? Porque o overflow, ele faz a imagem passar a respeitar o tamanho do card. Isso vai ajudar a gente, inclusive, com a borda, tá? Então, se tiver aqui border radius, a cada 10 pixels, que é a borda arredondada, ó, a imagem automaticamente tem a borda arredondada também. Nesse caso aqui, eu acho que é até maior, né? Vou colocar 20 pixels aqui. Isso aqui facilita muito pra gente já conseguir colocar a borda arredondada aqui nas imagens, ó, tá vendo? Então, agora, a imagem já tem a bordinha arredondada, tal como o card inteiro, certo? Agora, aqui na imagem, eu vou vir aqui e eu vou criar uma classe para ela também. Image class card image, por exemplo. Lembrando sempre que classes não podem ter espaço, tá? Então, ok, aqui no style, vou criar um ponto card image. Eu vou colocar um tamanho dela aqui de um width de 100%. Vai ter 100% da largura. E ficou legal, agora ela ficou 100% alinhada aqui, ó. Se eu tiro, deixa eu mostrar para vocês a diferença, ó. Se eu tiro e salvo, ó, ela vai ficar com aquele pedacinho que estava de fora, vai sumir, mas o pedacinho tá aqui. Se eu coloco 100%, ela vai pegar o tamanho dela inteiro e vai adaptar ao tamanho que ela tem disponível aqui. Então, por isso que eu coloquei o width 100%. Beleza? Vamos lá, então. Agora a imagem já está legalzinha aqui e o card está começando a tomar forma, né? Ainda que de uma forma meio diferente aqui. A gente está indo aos pouquinhos aqui. Vamos lá, colocar 375 aqui de novo. 375. Beleza. Agora, vamos criar aqui a parte interna dos componentes, dos elementos aqui. Antes vou tomar um gole de água. Eu sugiro que você tome também, hein? Pronto, vamos lá. Então aqui dentro, eu vou colocar um texto, né? Que vai ajudar a gente. Então nesse order summary, a primeira coisa, eu vou criar uma div aqui que vai ser responsável por todo o conteúdo aqui de dentro. Por quê? Porque esse conteúdo, ele tem um espaço, tá vendo? Ele tem um espaço aqui dentro, que é o padding, né? Que é um espaço interno. Vocês podem perguntar, mas José, por que não colocou o espaço interno do padding dentro do card diretamente? Vou mostrar para vocês. Se eu vier aqui colocar um padding, uns 20 pixels, por exemplo. Olha só o que aconteceu com a imagem. A imagem também está com padding, né? A imagem também está com espaçamento. Então, por isso que a gente cria uma outra classe para passar esse padding. Porque senão, a imagem vai ficar com espaçamento. Então, a gente criando outra classe, a gente vai conseguir fazer espaçamento apenas para o conteúdo interno. Então, vou copiar todo esse conteúdo interno aqui. Vou jogar dentro dessa div que eu acabei de criar. Aqui vou criar uma classe nova, chamada, pode ser o nome que eu quiser, tá? Pode ser, por exemplo, card container, sei lá. E aqui dentro vou colocar um ponto card container. E nesse aqui sim, padding de uns 20 pixels. Agora, se a gente olhar aqui, tá legalzinho, ó. Está bem parecido, inclusive, né? O espaçamento aqui tá aí, de 20 pixels. Pode ser diferente. Eu posso colocar, por exemplo, 10 pixels e 20 pixels.
Isso significa que vai ser 10 em cima e embaixo e 20 dos lados. Você pode ir adaptando aí de acordo com o que você achar mais interessante, tá? Isso aqui não é nenhuma regra específica gravada em pedra assim, não. Então, como a gente não tem o layout específico, né? Se a gente tivesse o layout específico lá, que é só o plano pago que tem, a gente conseguiria saber exatamente qual que é o espaço. Exatamente. Se você tiver acesso a esse layout específico, você consegue saber exatamente o espaço. Como a gente não tem acesso a esse layout específico, a gente tem que fazer isso aqui mais ou menos de cabeça. É por isso que a gente está fazendo de cabeça aqui, tá bom? Outro detalhe, eu vou colocar isso tudo aqui alinhado, né? Os textos alinhados. Então aqui dentro do card, vou colocar um text align center, por exemplo, já vai me ajudar. E também tem o tamanho da fonte, né? Fonte aqui tá falando que é 16 pixels, então eu vou passar aqui direto. Fonte size 16px. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula em tudo é importante não esquecer. Beleza, tem uma cor também diferente aqui, ó. Só que eu não sei qual é essa cor. Vamos lá no Style Guide. Será que é o... Vou procurar esse, vou colocar esse very... Será que é esse... Very Pale Blue. Deixa eu ver aqui. Color. Vou colar esse aqui. Não, ficou muito claro. Não é esse. Será que é Desatured Blue? Sei lá. Deixa eu colar esse aqui. Acho que vai ser esse, hein? Ah, esse mesmo, ó. O texto agora tá na cor certinha. Beleza. Agora, o Order Summary, que é essa parte aqui do título. Ele vai ser, vou chamar de H1 aqui. Que H1 é uma tag responsável justamente pelo título. Como aqui não tem outro título maior ou menor nem nada, eu coloquei H1. Pode ser o que você quiser. Aqui, eu não vou criar uma classe específica para esse H1, porque só tem aqui que está usando H1. Então eu vou utilizá-la de uma forma diferente. Beleza? Então, aqui, H1. Aqui eu vou passar... Deixa eu salvar isso aqui por enquanto. Ó, ele tá grandão, com uma cor diferente. Ele tá um pouquinho maior do que o deles ali. Então eu vou editar isso aqui agora. Para me editar, primeiramente eu tenho que achar a cor. Aqui no Style Guide eu imagino que seja esse Dark Blue agora. Então eu vou passar aqui no H1 Color. Isso aqui. Então a cor tá certa. Só que a letra dele tá menor e mais gordinha, né? Vou colocar aqui um fonte size uns 30 pixels. Deixa eu ver como vai ficar. A dele tá menor ainda. Será que é 20 pixels? Eu vou colocar um fonte weight, que é a largura de 900. Por que 900? Porque passou que tem 500, 700 e 900. Então imagino que essa seja maior, tá? Tá parecida, não sei se a minha tá um pouquinho menor. Ou se tá igual, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra. Vou colocar 25 pixels, 24 pixels. Eu acho que vai ser o suficiente. Agora acho que tá bem parecido, ó. Show de bola. Vamos para os próximos pedaços aqui. Agora é esse texto. Eu vou colocar um P aqui dentro, que é um parágrafo. E eu vou passar esse texto inteiro dentro do parágrafo. Vou deixar aqui na mesma linha. E salvar isso aqui. Beleza. O texto está aqui. Ele está um pouquinho diferente aí. O daqui ele quebra na primeira linha de baixo, não. Isso aqui tem um detalhe que é só colocar um padding aqui, que vai funcionar. Então eu vou criar uma classe aqui. Class, por exemplo, card text. E aqui dentro, ponto card text. Vou colocar um padding. Eu não quero dos lá. Aqui o padding é sempre o padding e o margem é sempre no formato sempre no formato horário e começando de cima, tá? Então, por exemplo, escrever assim, 0 pixels, 10 pixels, 20 pixels, 30 pixels, significa que em cima vai ser 0, na direita. Opa, apertei algum botão aqui. Pera aí. Onde que eu tava? Aqui. Então, por exemplo, isso aqui vai significar que na direita, na parte de cima vai ser 0, na direita 10, embaixo 20 e na esquerda 30. Então, se eu quero colocar, por exemplo, só em cima e embaixo 0, na esquerda e na direita 10, eu só fazia assim. Que aí em cima fica 0, na direita fica 10, aí embaixo volta, fica 0 e na esquerda fica 10, tá? Então é por isso que a gente coloca assim, 0, 10, padding 10, 20. Preferi falar isso aqui para deixar claro para vocês. Então, ó, agora já funcionou. O texto ficou parecidaço com o deles, né? Inclusive aqui, ó. Bem parecido. Agora vamos fazer esse quadradinho aqui de dentro. Esse quadradinho nada mais, nada menos é que uma div, né? Uma div que vai ter um fundo lá de uma cor específica. Então, nenhum mistério também. Vou colocar essa div aqui dentro. Depois que você aprende a fazer as coisas aí... Aprender principalmente sobre Flexbox. Flexbox é um assunto importantíssimo. Tem vários vídeos aqui no canal falando de Flexbox, inclusive. Depois que você aprende isso, fica muito mais simples, muito mais claro
para vocês fazerem as coisas, que é tudo muito parecido as coisas, tá? Tudo que você faz de programação é muito parecido. Então, principalmente de layout de site. Você só precisa de saber ali o que você vai fazer, saber o passo a passo que você tem que seguir, saber ali onde começar, onde colocar cada coisa. Então, tem esses detalhes aí que são importantes, tá? Mas é basicamente isso. Então, beleza, tá aqui. Vamos fazer esse cardzinho aqui. Eu coloquei uma div lá, vou chamar de class, talvez plain card. Esses nomes eu dou o nome da minha cabeça, tá? Não é... Tem lugares que tem padrões e tal, mas isso aqui não é nenhuma regra. Plan card, que eu chamei. Aqui dentro eu vou colocar uma cor específica. Primeiro vou colocar background color. A gente encaixar aqui no style guide qual vai ser essa cor, né? Não sei se esse very pale blue aqui, deixa eu ver. Eu acho que é, hein? Show de bola. Deixa eu colocar aqui um pairing também. Para o espaçamento interno, né? De 20 pixels. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou legal. Fazer uma borda também. Border radius 10 pixels. Tá bem parecido. Agora eu vou colocar essa imagenzinha aqui. Acho que já veio essa imagem pra gente, ó. DCC Icon Music, né? Aqui no index, vou colocar um img src ponto barra images icon music. Isso aí mesmo. Agora, você tá vendo que ele tá quebrando aqui a linha, né? Para a gente corrigir isso, eu vou usar o flex. Então, se você sabe flexbox aí, você vai conseguir fazer isso aqui, tirar de letra isso aqui. Por isso que é importante aprender flexbox, hein? Então, ó, vou colocar aqui pro flex, né? A gente tem que colocar um display flex primeiro. Isso aqui já vai deixar todo mundo alinhado. Então, acho que por enquanto é só isso. Não vou precisar de colocar mais do que isso, não. Ok? Então, aqui dentro que a gente tem, além de estar alinhado, né? A gente tem aqui o annual plan com 59,99 ali dólares, que está na mesma linha, e o change lá na direita. Então, como que a gente vai fazer isso aqui funcionar? Primeiro, eu vou criar uma outra div aqui, que vai ter essas coisas aqui dentro. E o change vai ser um A, que vai ser um link, né? Deixa eu colocar aqui um href, apenas um jogo da velha aqui. Porque não tem link nenhum, só o visual, né? Então, salvando isso aqui, ó, já ficou ali mais ou menos o que a gente quer. Eu vou deixar tudo centralizado pra gente... Tudo centralizado aqui horizontalmente, né? Que é importante. Para fazer isso, eu vou vir aqui no Display Flex. A gente pode usar uma tag que é o Align Items Center. Isso já deixa todo mundo centralizado horizontalmente aqui, né? Horizontalmente? Não, verticalmente, né? Deixa tudo centralizado verticalmente. Agora eu quero que esse All Plane e esse 59, 99 aqui fique mais para a esquerda, como é aqui, né? Tem a cor também deles. Então, primeiro eu vou ter que colocar aqui uma outra classe, vou chamar de Plane Info. Eu vou vir aqui no index nessa div class plan info, que vai ser as informações do plano. E aqui eu quero um text align left. Tá center, porque eu coloquei center lá no início do card, né? Então tá todo mundo com o texto alinhado no centro. Porque as coisas aqui no CSS sempre tem herança, né? Sempre passado de pai para filho. Então assim, deixa todo mundo aqui no cantinho. Porém, a gente precisa de um espacinho aqui entre esse escrita no plan e esse ícone. Para fazer isso, a gente pode vir aqui no display flex e colocar um gap de 10 pixels, que vai dar 10 pixels de distância entre os elementos. É um pouquinho mais, acho que é uns 20 pixels ali. Gap de 20 pixels. Show de bola, ó, tá bem parecido já. Agora que a gente precisa mudar. O annual plane, ele tá numa letra mais escura. Então aqui, vou chamar ela de H4. Vou passar o annual plane aqui pra dentro. Beleza, ele deu um espacinho aqui. Então eu vou vir aqui no style, embaixo do H1 vou colocar o H4. E vou colocar um padding de 0. E o margem de 0 também. Para ele não ter espaço nenhum. Pronto, ó, não tá com espaço nenhum mais. E agora eu preciso trocar a cor dele, né? Color eu acho que é a mesma coisa do H1. É esse daqui, ó. Deixa eu ver agora. Ele precisa deixar um pouco mais em negrito também, né? Não sei se é o 900. Deixa eu colocar aqui font weight 900 no H4. Pra deixar ela mais grossa. Agora tá muito parecido. Acho que deve ser isso aqui mesmo. Até o tamanho de onde tá começando e acabando a letra tá parecido, ó. Show de bola. Ele só tava com uma letra um pouquinho maior. Mas tá bom. Deixa eu vir agora no A. Eu vou colocar um font weight também.
que é onde está o change. Esse aqui tá muito grosso para ele, então talvez sejam 700. Agora sim, ficou melhor, ó. Já tá bem parecido ali com o que eles estão escrevendo aqui também no card, né? Agora falta basicamente o botão apenas, né? E a distância também, que eu acho que tem um espaço aqui também, ó. Entre esse annual plan e o texto de cima e os botões embaixo, ó. Então eu vou vir aqui. Esse aqui é o plan card, né? Vou colocar aqui uma margem. Então uma margem, por exemplo, de 20 pixels e 0. Isso aqui vai dar margem para cima e para baixo de 20 e 0 para os lados. Então já deu aqui um espacinho. Posso colocar até mais que qualquer coisa. Vou colocar uns 30 aqui para ver. Aí já deu um espacinho legal. Está bem parecido. Agora são os botões que faltam aqui basicamente, né? Vamos lá então, criar os botões. A gente vem aqui embaixo. Eu vou criar uma div aqui para poder colocar os botões dentro. Vou colocar um botão aqui. E passar o Proceed to Payment. Um outro botão aqui embaixo. Passar o Cancel Order. Por enquanto essa div não vai ter nenhuma class. Daqui a pouco eu coloco uma class nela. Se precisar, né? Dependendo, eu tirar a div também. Agora os botões estão aqui embaixo. Vou vir aqui no Style e vou começar a editar os botões. Vou colocar depois lá aqui. Geralmente, pessoal, aqui no meu CSS eu separo, assim. Eu deixo primeiro o bar e o HTML e o asterisco, depois eu coloco aqui as classes, depois por baixo eu coloco aqui os elementos. Isso aqui não é regra, é só eu faço assim, mas não tem nenhuma regra que fala que precisa especificamente ser assim, é melhor ou pior, não tem isso não, tá? Então, width aqui de 100% no botão. Beleza. Aqui no botão a gente pode deixar até um margem de uns 10 pixels 0. Para ele ter uma margenzinha aqui. Mas na verdade eu vou tirar esse margem daqui. Vou criar uma classe aqui que vai ser class card button. E aqui no style eu vou criar card button aqui para a gente colocar com flex display, flex. E aí, flex direction. Eu vou colocar o column para ele ficar em formato de coluna. O flex, pessoal, sempre é assim. Se você colocar display flex, ele vai fazer a direção como se fosse uma linha. Vai transformar aquilo em uma linha, tá vendo? Então, igual aqui em cima, é uma linha única. Aqui, os botões, ó, estão como se fosse uma linha única, né? Se a gente vem aqui e troca para flex direction column, o que acontece é que ele vira uma coluna. Então, é interessante a gente usar isso aqui. Vou fazer um gap de uns 10 pixels aqui também, para dar esse espacinho entre os dois botões. Show de bola? Agora falta criar o botão que tá bem diferente aqui, né? É o nosso do layout. Vamos lá então começar esse botão aqui. O botão tá aqui embaixo, eu deixei o width 100%, que é a largura. Primeira coisa, tirar a borda é 0. Deixa eu colocar isso aqui assim, ó, lado a lado, ó. Pra vocês conseguirem enxergar o que a gente tá fazendo, ó. Tirei a borda, deixou a borda como zerada ali. Eu vou vir aqui e vou colocar um border radius também. De uns 10 pixels. Deixar ele redondinho, ó. Por enquanto tá bom, daqui a pouco a gente tira. Eu vou colocar um padding aqui, deixar ele grande, de 15 pixels. Agora já tá num tamanho legal, parecido com o deles, ó, para o jeito. Beleza. Um font size... Acho que não precisa... vou colocar um font size 18px, talvez. Deixa eu ver se como é que tá um deles. É por aí. Eu preciso colocar um font weight também. Deve ser um 700px aqui, né? Ó, 100px. Tá parecido agora. Não sei se o tamanho, acho que o tamanho tá um pouquinho grande, hein? Esse deve ser uns 16 pixels, né? 16 pixels eu acho que ficou legal. Deve ser por aí mesmo o tamanho dos botões deles aqui. Beleza, talvez seja até um pouquinho menor. Deixa eu colocar 14 para ver. Agora parece que é isso mesmo, hein? 14 pixels aqui. Acho que tá bem parecido. Agora, o background color, né? Aqui no caso, eu vou criar primeiro o botão de baixo, tá? Por quê? Porque o de baixo, ele não tem nada... Ele é mais simples do que o de cima. Então eu vou criar o de baixo, mas assim, o padrão é o parecido. O tamanho da letra é parecida. Então a única coisa que muda aqui é a cor do fundo, que não tem cor de fundo nenhum aqui. E a cor do texto. E aqui também tem um shadow, né? Tem um brilho aqui que embaixo não tem. Então, uma sombra, né? Que embaixo não tem. Então, primeiro eu vou criar o de baixo. Depois a gente cria uma classe complementar para fazer o de cima. Que geralmente é assim que a gente faz, tá? Para botão, para a gente conseguir manter um padrão também. Então, ok. Aqui eu vou colocar um background color. Vou colocar transparente, porque ele não tem fundo nenhum. Então já tá aparecido ali, ó. Agora essa letra tá me incomodando um pouquinho. Será que é 900 aqui? Talvez seja 900, né? A largura, ó. Acho que agora ficou mais parecido. Agora a cor aqui, né?
Tem que achar a cor aqui do botão. A cor, vamos procurar aqui no Style Guide. Será que é esse aqui, ó? Executed Blue Color. Ah, exatamente, ó. Então Cancel Order já tá aqui perfeito, ó. Agora falta Proceed to Payment. Então eu vou vir aqui, eu vou subir aqui um pouco, vou criar uma classe. .btn de botão, btn primary. Aqui eu vou chamar essa classe aqui em cima primeiro, para vocês verem a modificação. Então button primeiro, né? Class btn primary. Aqui no style eu vou passar color. Eu preciso daquele blue do style guide. Deve ser o bridge blue aqui, ó. Opa, não é color não, aqui é background color. Cor de fundo. Isso. E agora a cor é branca, né? Então, color white. Aí, agora ficou muito parecido, né? Falta só aqui o nosso brilho. Então, para fazer o brilho aqui, eu vou colocar box shadow. Vou colocar aqui 0,20 pixels e 20 pixels também, talvez. E aqui a cor, eu vou colocar exatamente essa cor aqui. Vou salvar, ficou muito forte. Então eu vou colocar uma... Ele é um pouco mais transparente. Vou colocar uma vírgula aqui, 0,2. 0,3. Eu acho que é por aí, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá muito parecido, ó. É isso mesmo, então. E já é isso aí, então, né? Acho que a gente chegou mais ou menos aqui no padrão. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Ó. Pouquíssima diferença. Talvez seja alguma coisa de tamanho de fonte, que a deles é um pouquinho diferente. Talvez a questão do espaço. Mas, no geral, eu gostei bastante do resultado. Aqui no Plain Card, o padding, que é o espaçamento interno, eu vou colocar 20 pixels em cima e embaixo e 10 pixels nas laterais, que eu acho que isso aqui fez diferença, ó. E aí, esse change tem que ficar mais para a direita. Então, eu vou vir aqui na classe aqui esse plan info aqui, ó. Vou falar para ele pegar tudo que ele tem direito. Como que a gente faz para ele pegar todo o espaço? A gente coloca aqui flex 1. Isso faz ele pegar todo o espaço e jogar o cara lá para a direita, tá vendo, ó? Então agora já ficou bem mais parecido, ó. Acho que o change meu tá um pouquinho maior que o deles. Então aqui no A, font, size 14 pixels. Talvez resolva o nosso problema, né? Aí agora tá muito parecido, hein, pessoal. Vou colocar uns 12 pixels aqui no padding. Ver se é 10 no K12. Aí agora é basicamente tamanhos de fonte aqui, coisa desse tipo aí. Mas no geral tá muito, muito, muito parecido mesmo, ó. Agora acho que tem alguns efeitos aqui pra gente passar o mouse. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem design e active states. Ó, quando passa o mouse no botão ele muda de cor. No cancel order também. Então como é que a gente faz isso? Primeiro, vou fazer o cancel order. É só a gente vir aqui e criar depois do button, você coloca button, hover. Isso vai criar, você vai conseguir trocar a situação para quando você passar o mouse. Então no button hover, eu vou trocar a cor aqui do cancel order. Eu acho que deve ser essa cor aqui do H4, né? Do button hover, vou colocar essa cor aqui, ó, color. Então, ó, passa o mouse em cima, ele deixa aquela cor ali. Não sei se a cor tá certinha, eu acredito que sim, viu? Aqui também ele faz isso, né? Então no primary a gente tem que trocar isso. Então, ó, vamos lá. Cadê a classe primary? Aqui, ó. .btn primary, hover. Aqui, color, ela vai ficar white do meu jeito. E aqui o fundo, ele é diferente, né? Eu não sei de onde veio essa cor. É a mesma cor do change quando passa o mouse em cima também, ó. Qual que é essa cor? Vamos ver aqui. A gente acha. Será que é esse pale blue? Deixa eu colocar aqui background color. Deixa eu ver se é essa. Não, essa aqui tá muito clara. Não é o pale blue. Não é o bridge. Será que é vero? Dark blue não deve ser também. Deixa eu ver tentar esse Desturate blue aqui. Vamos trocar aqui. Talvez seja esse, hein? Não tenho certeza, pessoal, se é exatamente esse. Deixa eu ver o Very Pale Blue aqui só pra
Pra gente deixar tudo parecido. Não, esse aqui também não vai ser, não. Talvez seja Dark Blue, não sei. A gente precisaria de pegar aí no layout, né? Exatamente a cor certinha lá. Esse aqui também não é, tá? Então não sei se nem se eles colocaram a cor aqui exatamente. Mas... Então isso aqui a gente pode deixar uma cor qualquer que a gente quiser aqui, já que a gente não sabe a cor original. Esse aqui não, vou deixar esse segundo aqui mesmo, tá? Essa daqui mais escura. Então, agora falta colocar aquela setinha do mouse, né? Como que a gente faz isso? A gente vem no button. Super simples. Cursor, pointer. Agora a gente passa o mouse em cima, fica com o botãozinho do mouse lá, ó. Falta o change trocar de cor. Para isso é simplesmente você vir aqui no A, over e coloca a cor que você quer nova. Então, quando você passa o mouse em cima, troca a cor lá do change também, tá? Para a cor que a gente passou aqui. Então, a gente conseguiu fazer os estados aí em todos os lugares, tá certo? Bom, e esse é então o nosso desafio aí. Ele ficou responsivo, ele carrega o fundo aqui quando a gente vai aumentando a tela. Vai carregando o fundo, ó. Ficou show de bola. Bom, trocando para minha câmera aqui. E é isso então, pessoal. Esse desafio de hoje que eu fiz era isso que eu tinha preparado para trazer para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a compreender um pouco mais do HTML e do CSS com esse desafio. É um desafio de código, então é importante que vocês assistam talvez 2, 3 vezes para você conseguir entender tudo que eu passei aqui. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Nem sempre eu consigo, mas eu vou tentar fazer o possível para responder vocês. Pode mandar também algumas dúvidas que vocês possam vir a ter aí lá no meu Instagram. Sempre abro caixinhas por lá. E é isso. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais aqui no HTML e do CSS. Aproveita para me seguir aqui em todas as redes sociais, deixar o seu like aqui nesse vídeo. A gente se fala nos próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.